Olá, amigos! Tudo bem? Vamos lá! Desta vez, a gente vai falar sobre a classificação dos cilindros. No vídeo anterior, a gente falou sobre a definição e sobre os seus elementos. Neste vídeo, a gente fala sobre a classificação dos cilindros e, por último, eu vou citar um cilindro muito importante para vocês, que é o cilindro equilátero, tá bom? Olha só, no vídeo anterior também, eu disse que faríamos sempre uma comparação entre cilindros e prismas para ficar muito mais fácil para vocês entenderem o conteúdo, tá bom? Na comparação, a gente vai utilizar agora a classificação. Aproveita para fazer uma revisão. A gente classifica os prismas e depois a gente vai comparar com os cilindros. Vocês estão lembrados que um prisma pode ser reto ou oblíquo? Vou fazer um desenho rápido para a gente revisar. Olha só. Eu disse para vocês que um prisma pode ser reto se a gente tiver as arestas laterais desse prisma perpendiculares ao plano da base. Isso quer dizer, saiu meio tortinho, mas não tem problema, tá? Deixa eu consertar aqui. Pronto. Se estes ângulos forem ângulos retos, este prisma é chamado de prisma reto, porque a aresta lateral é perpendicular ao plano da base. E todas serão, porque elas são paralelas, tá? Bom, caso contrário, eu teria um prisma assim. Eu estou desenhando prismas quadrangulares, mas todo mundo sabe que eu poderia ter na base um polígono qualquer. Se este ângulo aqui é diferente de 90 graus, a gente tem um prisma que a gente chama de prisma oblíquo. Então vamos começar a comparação. Olha só, amigos, eu não tenho aresta lateral no cilindro. Então o que a gente vai usar ali no lugar da aresta é um segmento, é uma medida que a gente chama de geratriz. Lembra disso? Vimos na aula anterior, na parte de elementos de um cilindro. Então imagine vocês, eu posso ter também um cilindro reto ou então um cilindro oblíquo. Vamos desenhar? Vamos lá. Primeira coisa, cilindro reto. Galerinha, dizemos que um cilindro é reto se a sua geratriz é perpendicular ao plano da base. Não é análogo à ideia que a gente tem lá de prismas? Então, olha só, se essa geratriz aqui, se ela forma um ângulo de 90 graus com o plano da base, a gente tem um cilindro que a gente chama de cilindro reto. Vocês estão lembrados que no vídeo anterior eu disse para vocês que o cilindro ele também é chamado de sólido de revolução. A gente tinha um eixo, não é verdade? Pronto. E um paralelogramo que girava em torno de um dos seus lados. Esse paralelogramo, quando ele é um retângulo, e fizemos o desenho também lá, quando o paralelogramo é um retângulo, é que gera o cilindro reto, tá bom? Por quê? Porque se é retângulo, este ângulo aqui é de 90 graus, ó. Então, o cilindro, que é esse sólido formado pela revolução, é que vai ser um cilindro reto. Então, vamos lá. Definição de cilindro reto. É todo cilindro cuja geratriz é perpendicular ao plano da base. Pronto. Consequência disso é que a geratriz ela tem a mesma medida que a altura do cilindro. Isso quer dizer que quando a gente for fazer alguns exercícios e que a questão nos informa que o nosso cilindro é reto, se eu precisar da geratriz ou da altura, basta ter a medida de um, que eu já sei que já é a medida do outro. Geratriz e altura possuem a mesma medida. Tá bom? Pronto. Vamos para o próximo. Um cilindro também pode ser oblíquo. Deixa eu fazer um desenho aqui para a gente entender melhor. Vamos lá. Um cilindro pode ser oblíquo. Claro, um cilindro é oblíquo quando ele não é reto, ou seja, a geratriz forma com o plano da base um ângulo diferente do ângulo de 90 graus. Eu poderia desenhar para vocês
um cilindro assim. Tá bom? Pronto. Eu tenho aqui uma geratriz e essa geratriz forma, com o plano da base, um ângulo diferente de 90 graus, tá bom? O que a gente fez girar aqui foi um paralelogramo não retângulo, não é verdade? Pronto. Então, eu tenho aqui agora um cilindro que é oblíquo. Cilindro reto. É o cilindro cuja geratriz é perpendicular ao plano da base. Cilindro oblíquo. A geratriz é oblíqua em relação ao plano da base. Este ângulo alfa aqui é um ângulo diferente de 90 graus, tá bom? Pronto. Então, todo mundo já sabe que um cilindro pode ser reto ou oblíquo. Mas eu disse para vocês que eu falaria de um cilindro muito importante, muito frequente nas questões de vestibulares, Enem, concursos, tá bom? É importante vocês lembrarem desse nome. Cilindro equilátero. Equilátero, tá bom? Não sei se vocês estão lembrados, mas lá em prismas a gente classificou prismas em reto e oblíquo e depois a gente falou sobre o prisma regular. O prisma é regular quando a base é um polígono regular e este prisma é reto. Bom, quando eu estou falando de cilindro equilátero, equi vem de mesmo, de igual, não é isso? O látero dá ideia para a gente de lado. Quando a gente tem um cilindro equilátero, na verdade, essa ideia da base ser regular não funciona porque a base é sempre um círculo, tá bom? Então, olha só, é um cilindro que ele é reto, tá bom? Um cilindro equilátero é um caso especial para o cilindro reto, tá bom? Bom, e além de ser um cilindro reto, ele tem uma característica muito importante, tá bom? Vamos lá. Minha gente, presta bastante atenção. Eu tenho aqui a geratriz desse cilindro e aqui como outro elemento eu tenho o raio da base desse cilindro. Mas percebam, daqui para cá eu também tenho uma medida igual a R. Não é verdade? Que é outro raio da base do cilindro. Isso quer dizer que esta distância daqui, que é 2 vezes o raio, é o que a gente chama de diâmetro da base. Todo mundo lembra disso lá de geometria plana. Imaginem vocês se eu tivesse aqui um cilindro reto, tá? Um cilindro reto. E a geratriz desse cilindro tem a mesma medida que o diâmetro da base. Ou seja, a altura do cilindro tem a mesma medida que a largura, digamos assim, né? A largura, o diâmetro deste cilindro, tá certo? Ou seja, se eu cortasse esse cilindro aqui de forma perpendicular à base, passando pelo diâmetro, ou seja, passando pelo centro dessa base aqui, se eu descesse de forma vertical, eu cortaria o cilindro e eu teria uma secção com este formato. Concorda comigo? Pronto, neste formato. Isso quer dizer que se este diâmetro é igual à geratriz, eu teria como secção meridiana, né? Eu teria um quadrado, já que o diâmetro é igual à geratriz. Então vamos lá, galerinha. Quando é que um cilindro é chamado de cilindro reto? Quando a sua geratriz é perpendicular ao plano da base. Quando é que o cilindro é oblíquo? Quando ele não é reto. Ou seja, quando a geratriz é oblíqua em relação ao plano da base. E o que é um cilindro equilátero? É um cilindro reto, ele é um cilindro reto, que tem a sua geratriz com a mesma medida do diâmetro da base. Ou seja, a geratriz é igual a 2 vezes o raio da base. Tá bom? Pronto. É assim que a gente classifica um cilindro. Fácil, não é verdade? Fácil, não tem o que se esconder.
Tá bom, minha gente? Galera, abração pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Curte aí o vídeo. Não esqueça não. Se ainda não for, se inscreva no canal. Nós temos uma playlist aí de geometria espacial fantástica. Estamos construindo com todo carinho pra vocês, tá bom? Um abração pra vocês. Fiquem com Deus, galera. Até a próxima.